Bom dia, Mato Grosso. Hoje a nossa pauta é soja, mas nós vamos falar de um outro assunto que vem de alguma forma incomodando e até deixando em alerta os produtores e os agricultores aqui no estado de Mato Grosso. E para isso convidamos a participação do Endrigo Dalcin, que é presidente da AproSoja e vai conversar conosco a respeito desse movimento, ou, como eu acabei de falar para ele, o governo está apertando o torniquete dos produtores do agronegócio. Bom dia, Endrigo. É uma satisfação ter você aqui no Agrobusiness. Para nós é um momento muito oportuno de conversarmos sobre este assunto que hoje é pauta não só para nós, mas para toda a classe de produtores agrícolas, que é o aumento do FETAB e do ICMS. Bom dia, é um prazer estar aqui para esclarecer alguns pontos nessas duas questões tão polêmicas que estão sendo geradas aqui no Mato Grosso. Claro. Dalcin, por que o governo pretende fazer isso só para que as pessoas entendam o que está acontecendo? Porque é simples você dizer, eu quero aumentar o imposto, eu quero taxar isso. Por que está acontecendo isso? Bom, primeiramente a gente tem que relembrar toda a parte de investimentos que foram feitos, os maus investimentos que foram feitos pelo governo passado, o excesso de gastos que levou a um problema em que Mato Grosso foi o último estado da federação praticamente a ter esse problema de caixa. Nós estamos aí há 1 ano e 5 meses, onde os outros estados já no ano passado tiveram parcelamento do pagamento de salários, pararam os investimentos. Mato Grosso continuou investindo em estradas ainda, graças ao nosso FETAB, graças ao que o agronegócio tem contribuído pelo FETAB, que só existe aqui em Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul é 30% do valor do nosso FETAB. Então, esse tipo de contribuição o setor deu desde que Mato Grosso foi colonizado, desde que as pessoas vieram para cá para abrir as áreas e para cultivar soja, milho e as outras culturas, né? Então, a contribuição chegou agora num ponto em que o Estado extrapolou os gastos, ficou sem caixa e essa discussão veio à tona justamente no momento em que a parte sindical pede um reajuste anual, que é de direito constitucional, só que nós temos um problema de caixa que não foi causado pelo agronegócio, foi causado pela toda a ingerência dos governos passados que incharam a máquina e o Estado se tornou pesado, né? E isso está sendo debatido pela sociedade hoje. Então, na verdade, o que acontece é uma necessidade de caixa para, vamos dizer, aplacar esse movimento grevista que está acontecendo com os funcionários públicos. Seria isso? Seria isso. Nós temos que separar as discussões. Você falou em FETAB regional, é uma discussão, e ICMS seria outra, a questão da tributação do agronegócio seria outra situação, né? FETAB 2, FETAB regional, como é conhecido, é um plano de investimento. Nós sabemos que Mato Grosso precisa avançar muito na questão logística, de estradas, e o FETAB regional foi idealizado no ano passado e está sendo proposto por nós. Nós estamos mostrando para os nossos produtores o plano que foi construído aí para que fosse alavancado isso. Nós fizemos 5 reuniões regionais na semana passada, na região oeste e na região norte, onde nós levamos essa demanda para o nosso produtor. E aí o nosso produtor vai decidir se quer contribuir nesse momento ou não. Nós sabemos que estamos num momento difícil, uma safra complicada esse ano de soja. Mato Grosso teve uma quebra de safra, o milho está sendo afetado muito fortemente na questão climática agora. Então é um momento ruim para propor um novo investimento do produtor. Tá certo. Dalcin, nós vamos fazer um corte, uma pausa para os comerciais e vamos voltar ao assunto e levar mais informação, não só para o público geral, mas também para o produtor agrícola. Estamos de volta com o programa Agrobusiness e hoje a oportunidade de termos conosco aqui o Dalcin, que é presidente da AproSoja, para esclarecer um pouco aí essas conversas todas de taxa de aumento de taxas no FETAB e no ICMS. Falávamos então, Dalcin, da questão do FETAB e o ICMS.
por acaso não seria um momento de realmente entregar com a mão e pegar com a outra como sugestão, colocar o governo do estado na obrigação de melhorar a alternativa de saída pelo Arco Norte para as commodities agrícolas? Primeiramente, nós temos que lembrar que nós estamos amparados por uma lei federal chamada Lei Candir. Isso. Essa Lei Candir isenta da exportação a cobrança de ICMS. Só que nós já em Mato Grosso, em 2015, 50% da nossa produção foi processada aqui dentro de Mato Grosso ou nos estados vizinhos. Então, nós já contribuímos, 50% só da nossa produção vai embora sem ICMS. E indiretamente ela gera um valor muito grande de ICMS. Então nós temos aí que esse ano de 2015 Mato Grosso contribuiu arrecadou 8 bilhões de ICMS. O que nós temos que cobrar efetivamente dos governos é um ajuste de contas, é um enxugamento da máquina pública, né, para que sobre dinheiro para fazer os investimentos em infraestrutura, em hospitais, em escolas, né, a melhoria da sociedade como um todo, né? Mas a gente tem percebido que é muito moroso essas mudanças, né? Certo. Então o ICMS hoje ele está sendo contribuído, o setor do agro contribui muito e nós sabemos do quão nós contribuímos para o estado de Mato Grosso, né? Nesse caso então, falando de ICMS, a possibilidade de haver essa taxação em decorrência da Lei Candir, ela é remota ou não? Pode acontecer? Muito difícil, mas nós temos que ficar alertas. Seria um retrocesso muito grande, porque Mato Grosso cresceu muito em cima da questão da Lei Candir, porque nós estamos no centro do país, distante dos portos, 2.000 quilômetros dos portos, impossível produzir soja e milho numa distância dessa. Né? A industrialização ela está acontecendo. Hoje, Mato Grosso tem o maior parque industrial de transformação de soja. Nós temos capacidade de transformar 12 milhões de toneladas de soja. Esmagamento. Então, assim, nós temos uma industrialização aqui dentro forte. Nós precisamos verticalizar a produção, trazer as indústrias de etanol de milho, verticalizar a produção de milho. Nós precisamos de incentivo, pelo contrário, nós precisamos de incentivo para que as indústrias venham, não taxar para que as indústrias venham. Isso não acontece. Se você taxar, o agro vai ter uma redução na área, nós vamos ter o sentido inverso do que se quer fazer. Ao invés de arrecadar mais, nós vamos diminuir a arrecadação. Certo. Na verdade é assim, né? O agronegócio, ele, além de gerar impostos para o Estado e para o país com as exportações e tal, ele ainda gera emprego e renda, que é um problema seríssimo no interior do país, especialmente no interior de Mato Grosso. Então, todas estas preocupações são muito sérias em relação ao agronegócio e que sempre é penalizado, infelizmente, né? Mas só mais um questionamento. A situação hoje das discussões, o ponto de vista dos produtores e tal, em que pé que está nestas reuniões que já foram feitas? Nós estamos buscando, nós temos os números já levantados, nós estamos contratando agora consultoria para que a gente possa aprofundar mais esses números do agro em Mato Grosso, né? Para a gente possa discutir melhor a questão do FETAB regional com os produtores, que na semana que vem nós vamos rodar na região leste e na região sul, que é um plano de investimentos. A questão do FETAB, qual que é a contribuição do FETAB. Então, todos esses pontos, a nossa associação, os produtores estão preocupados em mostrar realmente os números. Nós não temos nada a esconder, tudo é às claras, tudo que foi construído hoje em Mato Grosso, a agronegócio teve um grande peso nisso. Né? As melhorias logísticas que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo só para o setor, nós estamos fazendo para a sociedade, porque nós, além de produtores, nós somos cidadãos matogrossenses, moramos nos municípios. E nos lugares que tem estradas piores, né? Mato Grosso, na verdade, hoje tem uma produtividade maior no agronegócio do que em indústria, infelizmente, porque deveria ser equilibrado. Então, sim, nós vamos fazer mais uma pausa para os comerciais e já voltamos. Estamos de volta com o programa Agrobusiness, hoje com o presidente da ProSoja, Endrigo Dalcin, falando sobre essa proposta do governo e dos funcionários públicos de arrecadar mais ainda, de apertar o torniquete dos agropecuaristas. Dalcin, eu acho que, do meu ponto de vista, e isso é bastante pessoal,
O momento, inclusive, não é para isso, para fazer ajustes e taxações no momento em que o país já passa por uma situação econômica e política complicadíssima. O agricultor acaba de comprar alguns insumos com um dólar lá em cima, porque ele não está comprando hoje, ele já comprou algumas semanas atrás. E esse momento é bastante crítico para uma proposta como essa. Mas eu ainda volto a dizer que talvez fosse o momento de entregar alguma compensação para o governo, mas cobrar com a outra mão a necessidade urgente de melhorar a condição logística do Estado. A do país é péssima, a de Mato Grosso é lamentável. Bom, Adriz, o que nós fizemos, o FETAB regional é uma contribuição que nós estamos dando. Há muitos anos. Isso, o FETAB já está aí há 16 anos. Todo o dinheiro do FETAB, que hoje é 345 milhões por ano, foi desvirtuado a sua função. Entrou na conta 100 e foi usado para diversos fins, menos para infraestrutura. Então nós estamos com crédito com o governo do Estado do recurso que foi arrecadado pelo setor e que não foi aplicado em infraestrutura. Agora, com esse governo, a gente atualizou a lei, acompanhamos essa atualização na Assembleia. A lei hoje é muito clara no investimento em infraestrutura e isso nos tem dado segurança que o recurso realmente vai para as estradas. Então, agora, daqui para frente, nós vamos acompanhar com o Conselho do FETAB uma briga histórica do setor para que fosse restabelecido. As obras de infraestrutura devem andar com uma velocidade um pouco maior aqui no Estado, né? Então, toda essa discussão aí, o setor tem contribuído muito, feito parcerias com o governo do Estado para melhorias nessa questão logística. Nós temos auxiliado o governo em alguns pontos dentro das secretarias, principalmente a SEMA. A gente fez a reestruturação, está auxiliando na reestruturação da SEMA, do Cefaz. Nós estamos auxiliando o governo a poder botar o Mato Grosso nos trilhos. Nós não temos mais tempo, né? Mas eu quero te agradecer bastante pela participação. Vamos ter a sua participação em outros programas, comentando sobre soja, sobre milho, mas essa foi a oportunidade que tivemos para falar um pouco sobre essa proposta nova que está aí no mercado e arrochando e preocupando os agricultores. Até amanhã, às 6h45, com mais uma edição do único programa de agronegócios aqui em Mato Grosso e aqui na Band Mato Grosso. Muito obrigado por sua participação. Obrigado. E eu tenho sempre um slogan que eu faço no final, que é: põe marcha, Brasil!